E aí é sintomático que o gol que o Vasco levou tenha saído, óbvio, de um erro do Piton, que ele não pode cabecear a bola daquela forma. Mais uma vez o Piton comprometendo o Vasco. Não é a primeira vez, muito pelo contrário. Mas o gol saiu na entrada da área. E aí você sente a falta do jogador que foi expulso. Por mais que o Hugo Moura tenha saído ali para a entrada do... tenha entrado para a entrada... tenha entrado para a saída do GB, um jogador a menos é foda, gente. Vai sobrar alguém. Vai sobrar alguém. E foi o que aconteceu. Mas o Flamengo teve outras oportunidades. O Léo Jardim fez uma atuação de gala. Não foi a primeira dele contra o Flamengo. Pelo contrário. É um goleiro que eu já falei aqui. Falhou na final da Copa do Brasil, mas não é um problema pro Vasco. Recebe um alto salário também. Tem que agarrar mesmo assim. Mas hoje ele evitou uma goleada pro Flamengo. E que, repito, é muito fácil conseguir separar e reconhecer todos os méritos do Flamengo de uma interferência da arbitragem. É muito fácil. O cara que analisa o jogo e não tá conseguindo separar isso, só tá descascando o Vasco, esculachando o Vasco, me desculpa, eu respeito muito pouco. Muito pouco, porque é um exagero o que aconteceu e condicionou um jogo que já tinha um favoritismo absurdo pro Flamengo, da forma que foi. Então, o Vasco precisa se reforçar, cara. Se reforçar. E eu digo não só se reforçar em peças, em posição. Acho que tem que trazer um atacante de bom calibre. Por mais que tenha chegado o Brenner e o Hinestrosa, tem que trazer mais um atacante, um fazedor de gol. O Vasco ele abriu mão de seus 2 maiores artilheiros da temporada. Abriu mão, entre aspas, né? Negociou, porque eles quiseram também. Pelo Vasco eles não teriam saído. E buscou o Brenner, que eu acho que é um bom jogador. Eu acho que o Vasco precisa olhar com carinho para esse jogador. Comprou esse jogador. Ele vai ser muito bem lapidado pelo Fernando Diniz cada vez mais. Já está mais maduro, passou pelo futebol italiano, passou pelo futebol da MLS, já brilhou com a camisa de um gigante aqui, que é o São Paulo, já se provou dentro do futebol brasileiro. Acho que o Brenner é uma contratação muito boa do Vasco. E você olha para o Hinestrosa também com animação. Assim, a discussão na Colômbia é quem era a maior revelação da Colômbia atualmente. Dos 9 jogadores. Se era o Carlos Andrés Gomes ou o Hinestrosa. Há essa discussão. E o Vasco conseguiu os 2. O Hinestrosa foi alvo do Fluminense. O Hinestrosa foi alvo do Santos. O Hinestrosa foi alvo de vários clubes brasileiros por conta da Libertadores que ele fez pelo Atlético Nacional. Por conta de tudo que ele fez com a camisa do Atlético Nacional. Então, eu vejo que o Vasco já trouxe 2 jogadores de bom nível para o ataque. Mas tem que trazer mais um. Porque depender do GB para ser o reserva imediato, eu acho que não é o momento do garoto. Não é. Não é o momento. Tem que amadurecer ainda. Tem que crescer muito ainda para assumir essa responsabilidade. Aí você olha para o meio campo. Precisa de mais um volante. E é um volante para disputar a posição. Para chegar para disputar a posição. Disputar a titularidade. Para não ter zona de conforto nem do Barros e nem do Thiago Mendes. Tem que ter mais um volante. Lateral esquerdo, a mesma coisa. A mesma coisa. Se eu sou o Vasco, o Cuiabano quer voltar, eu tava lá na Inglaterra. Admar Lopes, eu tava lá na Inglaterra para poder tentar buscar o Cuiabano. Qual é a situação? Pô, empréstimo de graça? Não quero. É compra? Vamos fazer um bem bolado aqui. Vamos parcelar essa porra. Para trazer o Cuiabano. Que seria um jogador, assim, que chegaria, na minha humilde visão, para poder assumir a titularidade. Disputaria a posição? Sim. Tem características diferentes do Piton? Sim. Mas o Cuiabano é um jogador muito mais intenso do que o Piton. Ele daria muito mais saúde para o Vasco da Gama. Por mais que você perdesse ali um pouco no terço final, no quesito cruzamento, hoje o Vasco já não é um time que joga com tantos cruzamentos. Então o Cuiabano, para mim, seria uma baita de uma contratação. Para a realidade do Vasco. É um jogador com saúde. Que marca muito, que tem velocidade, que pode jogar de ala. Eu iria lá. Buscar o Cuiabano.
E zagueiro, cara. Tem que contratar zagueiro. Tem muito que contratar zagueiro. Não dá pra depender só de Carlos Cuesta e Robert Renan. Não dá pra olhar pra zaga do Vasco e estar satisfeito com o Saldívia só. Tem que contratar um zagueiro pra poder disputar a posição. Sabe por quê, gente? O perfil do elenco do Vasco hoje, o titular, eu já falei aqui. O time do Vasco não é ruim. O time do Vasco é bom. O titular é bom. Não vai ser um jogo contra o Flamengo que tem um elenco bilionário que vai fazer eu mudar minha percepção. E nem ficar de histeria. O que a gente fica chateado hoje, mais como torcedor até do que como jornalista, é a postura. É a postura que faltou, a postura de competição. Compreende? Como torcedor eu fico chateado. Eu acho que o jogador quando entra pra jogar contra o Flamengo ele tem que entrar com uma postura, como diria o professor, com a pica apontada pro chão. Mas como jornalista, como analista, é o que eu espero. Infelizmente hoje é o Flamengo ganhar do Vasco. É isso. Porque não é uma particularidade do Vasco. O Vasco precisa de jogador, cara. E quando for contratar, isso tem que ser analisado no perfil. Vencedor, porra. Vencedor, com mentalidade vencedora. Que chegue pra poder mudar a realidade. No sentido mental também. De competição. De olhar pra aquilo ali e falar, irmão, foda-se, a gente vai ganhar, porra. Eu até vi uma entrevista do Hinestrosa que é mais ou menos isso que eu tô tentando passar pra vocês. O repórter lá, colombiano, pergunta pra ele: Hinestrosa, você acha que você é o melhor jogador do futebol colombiano? Aí ele, sim. E vai embora. É essa a cabeça, é essa mentalidade que te faz competir, mesmo com a discrepância enorme, como a equipe como é o Flamengo. A mentalidade, por exemplo, que teve o Fluminense em muitos momentos, até antes de ganhar a Libertadores, para jogar contra o Flamengo. E foi campeão carioca em cima do Flamengo dessa maneira. E é até o que o Diniz cita na coletiva. O Fluminense sempre é uma pedra no sapato do Flamengo. Porque o Fluminense sempre tem uns 3, 4, 5 jogadores ali que tem bagagem de vencedor, que chama a responsabilidade. Compreende? E às vezes é muito mais perfil do que diferença técnica e tática. Esse perfil é necessário não só para ganhar campeonatos, mas os clássicos também. O Corinthians, que fez uma final abaixo no primeiro jogo e no segundo jogo aproveitou erros do Vasco, é esse tipo de time. Que não é o melhor, mas ele é cascudo. Ele tem jogador com perfil de campeão, com perfil de que não tem medo. A sensação que me passa, e eu lamento muito isso, é o Piton. O Piton parece que entra com medo nos jogos. O Carlos Cuesta hoje, que é um jogador que eu respeito, parecia que estava com medo também de jogar. O Thiago Mendes foi um dos caras que me mostrou postura, porra. Postura. Desde a final contra o Corinthians. Desde a semi contra o Fluminense. Chato. Perturba. Briga. Fala com o juiz. Quer jogar. Quer ir pra frente. Ele tem postura. Coutinho. Eu nem acho que o Coutinho fez um jogo horroroso hoje, tá? Até depois que o Vasco tomou a expulsão, tiveram 2 jogadas dele que foram as melhorzinhas do Vasco. Mas é pouco, pô. É pouco. Por mais que eu entenda que ele hoje foi desgastado também. Porque o Flamengo fica com a bola e domina e esse é o natural. Tá? Esse é o natural. E hoje eu senti isso, cara. Eu senti um... Aí é opinião de torcedor, né? Um certo cagaço, assim. Time às vezes cagado, assim. Principalmente no meio do primeiro tempo pra frente. E isso irrita um pouco. Isso irrita um pouco, tá? Então, repito. Eu olho pra esse jogo com naturalidade. Há uma discrepância que não adianta a gente estar puto como torcedor e vai ficar puto sempre. Perder pro Flamengo é ruim pra caralho. Sempre vai ficar puto. É o jogo mais legal de se assistir como torcedor. Mas são prateleiras diferentes.
E é preciso entender isso. É necessário entender isso. Tá? Por mais que, repito, para mim o jogo foi condicionado pela arbitragem. Esse asterisco é muito importante de ser colocado.